A folhinha dele eu já te passo assim. Eu vou tirar a máscara, tá? Já só pra vocês me ouvirem melhor às vezes. Até ver a boca falando é melhor do que ficar com as... Então eu vou ficar longe, ninguém vai. Não se preocupe, ninguém vai correr risco de... Vamos ver. Bom, iniciamos já, né, a gravação, eu tô falando aqui. Eu ia te passar. Então, a gente vai ver primeiro. Vou colocar aqui, só pra não... Vou tentar falar assim para ver se lá depois de casa eu não preciso do microfone. Daí se eu for andar um pouquinho, daí eu ponho. É que eu tô com medo de que a gravação fique muito baixinha, daí não vai servir de nada, né? Tem que, de qualquer maneira, gravar. Então, hoje a gente vai rever um pouquinho do que a gente viu na aula passada, mas de uma maneira assim mais dinâmica, rapidinho. E como vocês vão estar vendo pela segunda vez, fica mais fácil, a gente acaba gravando melhor por ver uma coisa repetitiva. Alguns conseguem estudar mais e gravar as informações quando escreve, outro é vendo, outro é fazendo exemplo, então cada um tem um jeitinho. Então agora a gente vai fazer só uma revisão sobre a aula anterior, e dali a gente entra nos artigos da ONU, para verificar assim, o que eles falaram que eram direitos humanos, assim, quais que são os direitos, né? Então tem direito à vida, tem direito à saúde, direito à educação, a gente vai ver cada um deles, e daí no finalzinho da aula vai ter um trabalhinho, que também vale 1 ponto, então vocês já entregaram um trabalho que vale 1, agora mais 1, depois vai ter mais um que vai ser o último para revisão da prova, para vocês terem ideia o que vai cair na prova, para não ficar, né, no susto, assim, igual da última vez, mas pelo menos esse último trabalho depois, ele vai ser como se fosse uma revisão melhor. Deixa eu só ver também quantas aulas a gente vai ter antes da prova. Porque daí, um dia antes eu faço revisão com vocês. Ó, a prova vai ser na semana do dia 14. Provavelmente no dia 18 vai ser a prova. Não, 18 é sexta, perdão. Dia 17, na quinta. Então, a gente tem... daí dia 17 vai ser a prova. Dia 10 a revisão. Beleza? Dia 3, aula, 27, prova. É aula normal. Então, a gente tem 3 aulas, vamos ter a revisão e dali a prova. Beleza? Dali já acabamos, assim. A turma está toda com nota boa, assim, então acredito que não tenha problema. O bacana de vocês entregarem o trabalho é que se na prova fizer uma alternativa errada e não conseguir, pelo menos vocês têm 3 pontos de trabalho, né? Já se livram, não tem aquela carga, nossa, tem que tirar uma nota muito alta, tá bom? O que eu ia falar mais também? Com relação à prova, ainda não foi passado se vai ser da mesma forma como antes, remoto, alguém quer entrar. Temos alguém remoto aqui. Cadê agora? Deixa eu achar. Ó, Miguel, não sei se vocês conhecem. Pelo menos temos um colega aqui. Ali, ó, Miguel. Bem-vindo, Miguel. Já começamos a aula. Vamos ver se você me escuta. Senão você pode escrever no chat, que dali eu dou uma olhadinha. Ó, mais alguém. Então, só vou dar umas cortadas só para o pessoal ir entrando. Opa, alguém já. Ó, Miguel. Vamos ver se ele escuta. Cadê o... Miguel, você escuta? Alisson, escuta? Cadê o chat aqui? Só para avisar, meu nome é Pedro. Ah, então tá bom. Você consegue me ouvir? Vocês conseguem ouvir? Tá tranquilo? Tranquilo, não tem problema. Pode estar na conta. Então, beleza. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês também. E fiquem à vontade. Vai fazer o barulhinho aqui caso vocês tenham algum comentário. Só não consigo abrir o chat agora aqui. Que estranho. Ficava aqui em cima, lá aqui. Beleza. Qualquer coisa, se não ouvir, levanta a mão. Ou escreve no comentário. Beleza, eu vou compartilhar então aqui a tela, vamos lá. Pelo menos temos 2 colegas remotos de casa. Deixa eu fechar aqui. Compartilhou, beleza.
Então, igual eu estava falando para vocês, hoje vai ser essa revisãozinha mais rápida do que a gente viu na aula anterior. Se ficar muito cansativo, estamos com sono, vamos dar, daí qualquer coisa dá uma pausa, o pessoal levanta, toma uma água, vocês fiquem à vontade. Eu sei que de noite é difícil de conseguir se concentrar, ainda mais quando vem de serviço, né? Gente, peraí, não estou conseguindo aumentar a tela. Mas ali tá, não, também não. Era aqui. Só um minutinho. Vamos para compartilhar a tela grande aqui. Isso aí que tá. Não for. Tipo a página, né? Tipo uma janela, uma guia. Guia do computador, acho que vai ser uma janela. Aí, beleza. Vamos ver se. O problema é que eu não consigo deixar a tela cheia aqui desse aqui. Não, vamos fechar. Abrir de novo. Vamos ver se agora vai. Não vai. Estranho, tava. Bom, vamos ficar assim, pelo menos estava todo mundo vendo o slide, vai ficar meio. Alguém quer entrar? Arma. Aí, mais um. Permitir. Toma. Aqui que eu não consigo deixar a tela cheia. Não lembro quanto que é. F5, F11, não lembro qual que é. Vamos lá, vamos tentar de novo. Aqui. Não, alguma coisa nesse slide. O slide é o mesmo, tá? Da aula anterior, então quem baixar não se preocupe de. Não tá dando a tela cheia. Não sei por que. Apresentação. Agora vai. Ai, desculpe. Essa falta de tecnologia. Vocês vejam, né? Daí entra naquela primeira questão que a gente estava conversando. O que o profissional o engenheiro faz, né? Ele acaba aprendendo sobre a tecnologia. Eu estou aprendendo hoje aqui umas coisas novas, graças a você que deu uma ajuda aqui, e também agora nessa parte do compartilhamento. Então, querendo ou não, a gente sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Então, mudanças tecnológicas, de acordo com o tempo ele vai passando, hoje em dia a gente tem aqui no computador e tem no celular fácil acesso para todo tipo de informação, né? Então, esses dias, igual eu estava comentando, eu tive um probleminha na máquina de lavar, e eu não sabia o que estava lá, aparecendo um código lá. O que eu fiz? Fiz uma pesquisa no YouTube, tinha um vídeo de um cara falando, daquele código você vai abrir desse jeito, você vai tirar tal coisa, tipo, bem claro, explicativo. Então, auxiliou. Então, às vezes, a gente acaba tendo que recorrer a outras fontes, até, inclusive, fontes tecnológicas, né, seja um vídeo do YouTube, alguma coisa assim, que vai te ajudar a explicar, ficar mais claro. Então, lembrando que a gente comentou do Ricardo Rocha, que ele diz, então, que o engenheiro excelente, além de se adaptar à tecnologia nova, não é só o computador, né? Às vezes é um equipamento novo, um processo novo, né? Cada dia vai criando novos materiais. Pode parecer que a gente já conhece de tudo, mas sempre tem novos materiais, sempre o pessoal vai fazendo novas descobertas científicas. A parte, tudo bom? Parte biológica, tem a folhinha ali. A parte biológica também, no fundo do mar, volta e meia estão descobrindo espécies novas. Então, a gente ainda tem muita coisa para descobrir da vida, não é tudo pronto, né? Quem diria que lá, nossos pais, por exemplo, eles iam imaginar que ia ter um computador aqui que ia ficar fazendo essas coisas, né? Eles nem imaginam. E outra coisa que eu vi hoje até, que tinha uma imagem que estava assim, ó, pena que não tem como compartilhar com vocês, não temos um grupo aqui no WhatsApp. Tá, mas assim, tinha várias coisas em volta da pessoa, tinha um rádio, tinha uma TV, que mais que a gente tem? Agenda, são todas as coisas que agora a gente conseguiu deixar no celular só. Então, no celular agora,
tem tudo. Você consegue ver a tua agenda, consegue ver teu e-mail, tem um aplicativo se você quiser fazer algum joguinho, tem as redes sociais normais, você consegue pedir comida, consegue fazer um monte de coisa. Então, isso é a parte tecnológica que a gente acaba avançando, né? Tá tudo conectado aqui. E daí, dentro dos pontos, tudo bom? Dentro dos pontos que a gente vê da importância do profissional excelente, além dele conseguir mexer com essas coisas novas, infelizmente, antigamente, uma discussão que eles tinham com os engenheiros, e por isso que os engenheiros ganharam espaço aqui no Brasil, porque eles só valorizavam quando era estrangeiro. Então, assim, aquela pessoa veio do exterior, então essa, beleza, essa entende tudo, vai saber arrumar a máquina, e o pessoal daqui, os engenheiros brasileiros, começaram a reclamar, falaram assim, poxa, por que só valoriza o de lá? Por que paga, vamos dizer, R$3.000 pro serviço do cara lá, e eu, só porque sou brasileira, R$1.000, eu fiz a mesma coisa. Então, aí que entrou o CREA, essa discussão entre eles, para poder dar os mesmos direitos dos estrangeiros. Porque não ter essa ideia que só estrangeiro é bom, só estrangeiro sabe, né? Mas dependendo do maquinário que vocês tiverem, inclusive até hoje, e era comum ter, o pessoal liga lá para, por exemplo, para a Alemanha, aquele equipamento é alemão. Então, liga lá na consultoria da Alemanha e vem alguém lá da Alemanha, você tem que pagar a passagem, pagar a estadia da pessoa, para ele vir, arrumar a máquina e depois ele volta para casa dele, porque só ele tem o conhecimento da calibragem do equipamento. Então, infelizmente, algumas marcas ainda trabalham assim. Então, a empresa tem que chamar lá o estrangeiro, ao invés de conseguir treinar. Dele tem a questão dele, você não pode ensinar o meu funcionário aqui, brasileiro, para ele já não é vantagem, não, porque daí eu não vou receber, né? Eu não vou conseguir viajar para cá. Outros já não, outros falam já que não, tudo bem, eu vou treinar seu funcionário, você paga um curso para ele, então fica um engenheiro responsável para saber mexer com aquilo, né? Então, a gente tem essa questão das mudanças tecnológicas, é saber mexer nos equipamentos, mas também está sempre antenado no que vem de novidade. Às vezes você está lá pensando num processo produtivo, lá quem é da engenharia da produção, e pensa assim, não, essa daqui é o melhor processo, só que no final ele acaba emitindo benzeno, e hoje em dia é proibido, a legislação proibiu essa emissão de benzeno. Poxa, então daí você vai ter que mudar tudo. O que você vai fazer? Vai pesquisar, vai dar uma olhadinha nos artigos, o que tem de novidade, e você consegue melhorar o processo. Mesma coisa com maquinários. O pessoal lá, principalmente do estrangeiro mesmo, eles acabam tendo uma tecnologia maior, investimento em educação, investimento em pesquisa. Então, o pessoal acaba trazendo bastante novidade mesmo. Então, artigos científicos normalmente sempre estão em inglês, então vocês vão acabar treinando inglês, mas assim, vai ser um inglês mais técnico, fica mais fácil de ver. Os meninos que o digam que acabam vendo bastante o inglês no jogo do videogame, então só o fato de se ver select, opa, já sei que select é apertar ali, é selecionar. Então isso facilita, né? Quando é técnico assim, então daí fica mais fácil de ver, você recebe um manual, né? Vai tentando ali, diferente da necessidade de ter uma conversação. Pode acontecer que vocês sejam contratados também para isso, né? Tem uma empresa estrangeira, vão vir os chefões, eles querem que você explique o que vocês fizeram no processo lá, como que vocês criaram aquele protótipo novo para o pessoal de engenharia mecânica, né? Ou que vocês da engenharia ambiental estejam propondo um novo tratamento biológico dos efluentes. Então eles vão vir aqui, vão conversar com vocês, ou vai ter um tradutor do lado, ou vocês vão acabar se virando nos 30 e vão conseguir né, de letra, conseguir falar com eles. Então, dentro de toda essa questão do profissional, ele falava lá que ele sempre se especializa, que é o que a gente falou, vocês podem ter as atribuições aumentadas, sempre, não precisa ficar só nas atribuições que cada um tem, vocês podem também pegar de outras engenharias, é comum o pessoal, eu sou de engenharia elétrica, mas eu fiz uma pós em engenharia mecânica, e depois eu fiz um doutorado em engenharia de produção, numa parte lá específica da engenharia de produção. O cara caminhou por várias. Ele continua sendo a primeira base dele da graduação, só que com especializações à parte, ou cursos à parte, que lhe permite fazer uma ou outra coisa. Claro que ele não vai poder fazer tudo que o engenheiro elétrico faz, mas alguma coisinha ele consegue usar também. Então, ele é ótimo nisso. Então, por isso que se especializa com frequência. Tudo vai mudando ao mesmo tempo, então você vai melhorando, vai entrando nas mudanças tecnológicas, se atualiza, então sempre, não, aquele senhorzinho que vai falar assim, não, mas eu sempre fiz desse jeito, né? Acaba tendo uma dificuldade maior, porque ele fala assim, tá, mas você está ultrapassado, já não
né? A tua conversa já não está mais clara. Imagina alguém que falava assim, não, mas eu faço toda a anotação nos papéis aqui. O cara vai olhar para ele e falar assim, não, hoje em dia é anotação no Excel, você inclusive faz alteração aqui, já aparece a alteração lá para ele, porque colocou no Drive. Então, o que ele mudou aqui, o cara de lá consegue ver, os dois conseguem fazer alteração no arquivo ao mesmo tempo, então é uma coisa... Imagine se falar para esse senhorzinho, não, você tem que entrar no computador, né? Hoje ele é o senhorzinho, amanhã nós seremos os senhorzinhos, e vamos saber como que vai ter de tão diferente da tecnologia. Toda hora está tendo uma coisa diferente, principalmente dentro da robótica, tudo, né? E, às vezes, nós vamos ser até mesmo substituídos pelos robôs, né? Então, vai ter lá um robozinho que vai fazer aquele processo lá e você só vai estar ali coordenando para ver se ele está fazendo certo, né? Então, aí que entra também um pouquinho do conhecimento tecnológico. Então, se especialize sempre, vão acabar, às vezes, se especializando dentro da área que vocês vão. Então, se você for trabalhar numa petrolífera, às vezes você vai querer se especializar naquilo. Por que eu vou querer me especializar numa outra área de soja, por exemplo? Você não tem nada a ver ali com o meu serviço. Então, você vai caminhando para aquilo que funciona. De qualquer maneira, em todas as atividades, a gente tem que agir com a ética, que é o que a gente conversou na aula passada. Né? A ética é aquele bom costume, aquele cuidado de você ser respeitoso com o outro, tratar o outro da maneira certa. E querendo ou não, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se parar para perguntar, é claro, né? Porque a gente já nasce com aquela concepção. Às vezes os pais é que nos ajudam também nesse processo, né, de acabar aprendendo um pouquinho mais sobre como que funciona as coisas, o que é certo e o que não, na hora que eu tenho que devolver o dinheiro, na hora que eu tenho que, opa, vi que o troco está errado, eu vou voltar lá e devolver. A gente aconteceu conosco não nessa semana, aconteceu uma situação com a gente, de a gente chegar lá no carro, depois da compra do mercado, olhar e falar assim, ué, mas não bateu a conta, porque às vezes eu ia somando no celular, a conta do mercado lá, a gente, tá, quanto que deu? Ia somando aqui. Aí chegou no caixa, tinha dado um valor diferente, a gente achou estranho, mas nem comparou o valor. Falei assim, não, deu um pouco diferente, deve ser porque tem centavo de diferença no meio, né? Beleza, arredondei, em vez de colocar lá 14,60, coloquei 15, daí no final deu diferença. Quando a gente chegou no carro, daí que eu percebi, olha só, ele cobrou um leite, não a caixa de 12. Daí o que a gente fez? Voltamos até lá, né? Queríamos agir como queriam que se fosse com a gente. Conversamos com a moça do caixa, fala, olha, você passou uma caixinha de leite só, a gente tá levando 12. Né, tá levando aquela grandona. Então ela, nossa, eu não percebi, mas muito obrigada por avisar. Nossa, eu tô em treinamento. Se o pessoal souber que eu fiz isso, eles vão me mandar embora. Obrigada. Ou eles vão tirar do meu salário que eu ainda nem recebi. Nossa, aquilo ali doeu assim, sabe? Você fica, poxa, né? Uma atitude da gente tomar um tempo de voltar lá, devolver para ela, falar, ser honesto com ela, falar, olha, eu tô pagando uma só, eu quero pagar aqui às 11, certinho. Ela ficou tão agradecida e aquilo assim ficou até, não fiquei constrangida, mas assim, eu fiquei feliz de ver como ela falou, nossa, bacana, obrigada por ter me ajudado. E com certeza quando a gente age bem com o outro, ele vai tentar agir de maneira correta com o outro também. Agora, se você sacaneia ele vai ficar meio espertinho, fala assim, ó, eu vou cuidar, agora eu vou ficar de olho aberto, porque todo mundo quer puxar meu tapete. Então ele fica meio, né, temeroso, assim. Então, quando a gente vai semeando bem, aquilo ali vai se multiplicando, um ajuda o outro, sempre tem alguma coisinha assim. Beleza. Então, isso é agir com ética, é ser honesto, conversar com a pessoa, agir com ela como que você gostaria que ela fosse. Então, querendo ou não, é a ciência dos valores morais que vão falar sobre o nosso comportamento. Essa é a ética no campo geral, mas lembre que a gente tem também a moral. Eu estou passando rapidinho, porque a gente já falou isso na aula anterior, tá bom? Então, tem gravado no AVA um vídeo de, acho que deu 36 minutos, confesso para vocês que deu nessa base, não passou dos 40. Então, tem um resumo da aula passada. Eu fiz bem pequenininho um vídeo para o pessoal que não veio para poder assistir. Mas, de qualquer maneira, até me perdi porque que eu ia falar isso. Assim, por isso que eu estou passando hoje mais rapidinho, mas de qualquer maneira, vamos focar nas partes mais importantes, né? É a parte que a gente entrava lá sobre a diferença entre a ética e a moral. Porque normalmente elas parecem com essa mesma coisa, porém a ética é um costume mais geral e moral é o costume de cada um. Então a ética é o certo e errado, a moral também é o certo e errado, note ali na figura.
Os dois são certos e errados. A diferença é que a ética fala sobre um consenso da sociedade em geral. Então, a sociedade em geral tem que respeitar, a sociedade em geral não pode roubar, né? Não pode desrespeitar uma liderança. Se vem, por exemplo, ou alguma autoridade, se o policial manda você parar, você vai ter que parar. Então, tem uma questão de ter uma obediência, vamos dizer assim, e seguir as regras da sociedade. Isso é ser ético. Agora, moral, a gente já entra na cada família, querendo ou não, tem a sua moral. Tem famílias que, por exemplo, se xingam lá, não estão nem aí, eles se xingam, ninguém guarda rancor, brinca e pronto, já passou. Tem outros que a família já tem uns costumes mais cautelosos. Eu vejo pela minha família mesmo. Eu vou sempre ficar falando da experiência que fica mais claro para a gente ver. Então, pela parte da mãe, igual eu comentei com vocês na aula passada, que eles são do Chile, tudo latino. Então, tudo nervoso, assim, sabe? Tudo agitadinho. Então, é aquela família, assim, cheia dos filhos, chega todo mundo para se reunir, é aquela bagunceira, é todo mundo ali animadão. Depois, quando a gente vai para o meu outro lado, que é a família do meu pai, eles já são mais riquinhos, né? Então é uma coisa muito mais social. Eu não tenho o mesmo contato. É oi, tia, tudo bom? Tudo, beijo, acabou. Lá com a minha outra é abraçar, e aí, como que foi? O que você fez? Então, são diferenças dentro da mesma família. E a sua família em específico, né? Que você tem seus pais, suas mães, seus filhos, ou seus esposos, esposas, estranha, seus maridos e suas esposas. Então você vai lidando, você vai criando a sua moral. Então, isso você vê que você mesmo cria a moral da sua família, né? É costume, são experiências. Então, meus pais tiveram uma experiência com a família deles, que eles eram muito frios. Eles não davam liberdade para eles virem conversar. Então, o que eles falam? Não, com os nossos filhos a gente vai agir diferente. Nossos filhos vão poder sentar, conversar com a gente, ó, estão passando por dificuldade. Para eles, não. Se eles tivessem alguma coisa errada, o pai lá brigava, dava uma sentada lá, eles não podiam falar nada. Eles falaram, não, eu quero que meus filhos sejam diferentes. Então, eles criaram uma moral. Eles criaram um costume diferente. Continua sendo o que é certo, o que é errado, mas é a forma como você faz, né? Então, a forma como você é guiado, isso seria, então, da consciência de cada um. Por exemplo, opa, vi que caiu a carteira, eu vou lá devolver a carteira para a pessoa. Ou outros não têm esse tipo de moral. A moral dele é, opa, ver a carteira, é a minha chance de conseguir ele, é a minha oportunidade. Ao mesmo tempo que, às vezes, a outra pessoa vê, é a minha oportunidade de ajudar o outro, opa, a minha oportunidade de ser ajudado. Aquele dinheirinho era para mim mesmo, então ele pega ali, entendeu? Então, vai de cada um. Então, é por isso que a gente entra nisso. Então, ética é muito mais sociedade, é geral, é o respeito das regras, respeito da legislação, é bem mais coletivo, e a moral já é bem específico, individual. Pode, dentro da mesma família, ter gente com moral diferente? Com certeza. Quantas vezes você não vê o pessoal falando, foi criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, mas um é de um jeito, outro é do outro. Um age de um jeito, outro é do outro. Um é honesto, o outro rouba. Então, você veja, né? Dentro da mesma família. Então, isso é pessoal. Isso é moral, beleza? Então, isso fica mais fácil da gente conseguir dividir. Quando a gente entra também na questão moral e de costumes, a gente vê que cada cultura tem a sua, que a gente comentou também da aula passada. Alguns, por exemplo, a mulher não tem voz, não pode falar. Seja em países da China, seja em países islâmicos, a função dela é em casa com a família e pronto, acabou, é ali. Se ela tentar falar alguma coisa, ela está desrespeitando o patriarcado. Então, já desacostuma ali. E aqui já não, aqui já tem uma condição diferente. E existe também algumas outras sociedades que, ao invés de patriarcado, é matriarcado. Então, é a mulher que manda ainda e o homem fica quieto. Então, veja só, é uma diferença. Cada sociedade tem a sua, tá bom? De qualquer maneira, sim. Vamos lembrar que a ética é bem geral, moral é de cada um. Então, exemplos, né? Ajudar quem a gente precisa no meio da rua, não cometer atos ilícitos, seja roubar, enganar, fazer alguma coisa errada, não jogar lixo na rua, até isso é questão de a gente ter ética e moral. Furar a fila, maltratar os animais, prejudicar um colega do trabalho, em usufruto para você. Então, você diz assim, opa, eu vi que o cara ali, né, o meu outro colega engenheiro, ele fez um erro no cálculo, mas ele não percebeu ainda, e eu percebi. O que você vai fazer? Ou você vai conversar com ele, falar, cara, vamos ali, né? Ou alguns vão pensar, para mim é oportunidade. Eu vou lá no chefe, vou falar assim, ó, você tem certeza que quer colocar ele no lugar em vez de mim?
Eu percebi o erro dele, né? Eu vou fazer com que a empresa cresça. Então, daí que você faz? Meio que puxa o tapete do outro, prejudica o colega de trabalho, com essa intenção de que você seja contratado e não ele. Então, tem essa questão também. Mas outros não, outros vão falar assim, não, cada um vai ter essa oportunidade, eu vou avisar. Então, a gente vai ser jogado em situações e condições no dia a dia. Às vezes você vai estar lá tomando um cafezinho, teu chefe sempre foi duro com você, sempre foi meio grosseirão, assim. Mas daí aquele dia, você, opa, ele me deu oi, veio me chamar para um café, daí você, opa, que diferença. Daí, quando ele vem numa conversinha, fala assim, sabe o que é? A gente viu o teu relatório. E no teu relatório diz que a gente está seguindo a norma da BNT. Daí você fala, tá tudo certinho, tá dentro da legislação, a gente vai conseguir produzir X, vai dar tudo certo. Mas aí ele chega assim, não, mas você sabe que a interesse da empresa é crescer mais. Então, ao invés de seguir essa regra aí, assina aqui esse outro documento ou faz um projeto diferente. Em vez de a gente produzir X, vamos produzir 3X. E dali, nessa situação, você está ali de cara com o teu chefe, ele nunca te olhou na cara, corre o risco de você ser demitido, mas ao mesmo tempo vai mexer com a tua moral. Vamos dizer que você sabe que aquilo, que se você mudar o processo, não seguir a legislação, é teu nome que vai estar na RT e quem vai ter que responder por isso vai ser você. E dali você vai ficar no nervoso, depende, todo mundo entra naquele embate. E agora, eu vou falar não pro meu chefe, e daí eu vou correr o risco de ser demitido, não vou ter salário no final do mês, a minha família não vai conseguir sobreviver. Entra um monte de coisa na cabeça, não é só porque a pessoa é ruim. As pessoas pensam assim, poxa, não, eu sou boa, na verdade eu não quero que a minha família fique sem o salário do mês e meu chefe vai me demitir. Então, entende? São vários pesos na hora ali que vem. Uma das situações que aconteceu agora, e aqui é, bom, não sei se eu posso falar o nome, né? Mas vocês vão saber. Tem uma empresa de refrigerantes que eles têm a licença para captar X volume de água, né? E eles usam muito. É um refrigerante bem conhecido, nesse é um dos tops. Assim. Não vamos falar nome, mas vocês sabem qual é. E é comum, sabe o que eles fazem? Eles vão em cidades menores, em alguns locais que tem um manancial de água, eles podem captar água para usar no processo produtivo deles, e eles têm uma licença lá, vocês podem captar 30, vamos dizer, uma vazão, vamos jogar baixinho, tá só para 30 litros, pode captar 30 litros, vocês têm autorização. Depois vai passando um tempo, chega a fiscalização ali, chegou a fiscalização, muda ali a captação, daí no outro dia vai lá 40, 50, 60, aumenta. E é comum, vocês podem até pesquisar no Google, que eles acabam secando os mananciais, de tanto que usa água, porque eles pensam no quê? Produção. É ser produtivo, é conseguir fazer mais coisa. Quanto mais produção, mais lucro para eles. Mesmo que isso signifique que eles vão desobedecer o que está ali no papel. Mas se for lá conversar com eles, e já foi conversado, falou, secou o manancial, foi vocês que fizeram. Não foi a gente, foi outro local, foi questão da natureza. Pode ver aqui nos laudos, captando 30, 30, 30, 30. Então alguém assinou lá e fez 30, 30, 30. Mesma situação, às vezes eles estão lá captando 60, né? Vamos jogar assim. Daí chegou um órgão fiscalizador, bem no momento, eles mudam o processo. Não, mudou, aqui é 30, pode ver. Então, é uma questão de ética e moral também. Eles estão ganhando lucro? Então, para eles está ótimo, excelente, estão crescendo. Mas o que acontece de influência de secar um manancial? Não é só outras indústrias que não vão poder. Inclusive, a própria população não vai ter água para beber. Então, é uma questão complicada. Né? Então, aí que entra essas questões, então, de exemplo de ética e moral. E dentro da engenharia, a gente falou um pouquinho. É o trabalho ali do dia a dia, é conseguir falar um não para o chefe, né, ou tentar, não falar assim, não, eu não vou fazer, e você me demita se você quiser. Não é assim também, mas fala, não, mas eu entendo que você quer aumentar a produtividade, mas a gente tem que seguir a legislação, senão a multa que você vai receber vai ser maior. Então, tenta contornar a situação, explicar para ele, a multa vai ser tão grande, se eles virem que a gente está fora da NBR, fora da legislação, desobedecendo, a indenização, a multa vai fechar, então acho que não vale a pena. Fala assim, olha, eu vou, ainda mais quem é da engenharia de produção, eu vou tentar mudar o processo. Quem é da engenharia mecânica, eu vou tentar criar um protótipo que se adequa a isso que você quer, para melhorar a nossa produção. Mas não vamos sair da legislação, não vamos sair da norma. Ou fala assim, ou você, infelizmente, eu posso continuar trabalhando aqui, mas eu não vou assinar essa RT, porque se der um problema, vai cair sobre mim.
E daí, na hora que cair um problema, realmente vai cair sobre ele, porque nem sempre a empresa vai dar tanto respaldo assim. Às vezes, até fornece um advogado aqui para te proteger, mas é capaz de falar assim, não estava sabendo de nada. Ele que assinou desse jeito, ele que resolveu. Então, na hora que você precisa, realmente, quando aperta, quando, por exemplo, quem é engenheiro civil, quando tem uma demolição, caiu o prédio, matou um monte de gente, nessa hora, os responsáveis, ó, todo mundo sai, e você que assinou o documento, quem assinou o documento, acaba tendo que ficar como responsável por isso, tá bom? Então, a gente tem aqui essa interação humana, respeito com o outro profissional, e lembrar que a gente tem que acompanhar todas as tomadas de decisões. Tudo que for feito tem que estar lá. Poxa, mas que saco, eu vou ter que chegar antes de todo mundo, sair por último, né? Eu sou engenheiro, né? Às vezes tem uns que sobem a cabeça. Eu sou engenheiro, capaz que eu vou ficar aqui acompanhando o que ele está fazendo, mas se ele fizer alguma coisa errada, é você que vai responder. Então, entra numa faca ali de 2 gumes. Então, você acaba, assim, tendo que ir mais cedo, vai trabalhar, vai fazer o que estão pedindo lá e busca fazer correto como sua segurança mesmo, tá bom? Acompanha as tomadas de decisões, tá ali bem em negrito. É aquela questão, às vezes você não vai decidir uma coisa sozinho, vai depender da opinião dos outros também, né? É uma opinião em conjunto. Então, também entra uma ética e moral. Quando senta numa mesa lá, 5 pessoas, e vamos dizer, 3 querem lucro, um fica meio assim, não sabe o que fazer, vai meio que Maria vai com as outras, o que vocês decidirem para mim tá bom, e só um diz, não, vamos ser correto, né? Não vamos emitir esse gás para a atmosfera. Olha que a sociedade que tem em volta, vai todo mundo se contaminar, o pessoal vai ter câncer. Tem isso também. Às vezes o pessoal pensa, não, vamos fazer esse processo mesmo. Que elimine, joga esse poluente aqui no rio, vai matar lá uns peixinhos, mas pelo menos a gente vai conseguir. Então, infelizmente, vai muito da cabeça dos outros, e quando é tomada de decisão é mais difícil ainda, porque não é só você que vai decidir, acaba tendo uma gerência junto, outro profissional junto, e lidar com pessoas, vocês sabem que não é fácil. Não é fácil lidar nem com nossos parentes dentro de casa, cada um pensa de um jeito diferente. Às vezes um fala uma coisa, o outro entende outra, principalmente se você escreve, por exemplo, no WhatsApp. O teu ok já soa para o outro mal educado. De escrever, gente. E a pessoa só leu um ok, interpretou na cabeça dela que você estava grossa com ela aquele dia, e que, meu Deus do céu, já descarga. É relação social, é relação com outra pessoa. E vocês vão ter esse tipo de relacionamento com outros engenheiros, com o chefe, com um monte de gente. Então, tem que conseguir saber lidar. Beleza? Então, vamos lá. Aqui tem aquele resumo que eu comentei com vocês sobre a ética profissional. Ele entra na habilitação. Lembra lá, habilitação só quem tem CREA, é a carteirinha. Lembra de dirigir? Só dirige quem tem a carteirinha. Passou no Detran. Não pode dirigir, não pode assinar se vocês não têm a carteirinha do CREA. Tá? Não pode dirigir um projeto nesse sentido. E vocês também têm uma responsabilidade civil, então é com o pessoal, você não vai aceitar emitir poluentes gasosos lá só porque o teu chefe está mandando, sabendo que aquele gás, aquele poluente vai entrar na casa das pessoas que estão ali em volta e vai todo mundo se contaminar. Então é uma questão civil, mas também pode ser uma questão ambiental. Você não vai jogar aquele poluente lá no meio ambiente porque você sabe que vai dar um problema. Então você tem uma responsabilidade. Além disso, você entra na sua responsabilidade criminal, quando você não obedece leis, legislações, NBRs, e questão técnica, se você põe lá, ele fala assim, em vez de um 5, põe um 7 ali, só para a gente ter um lucro maior. Então, isso é uma questão técnica, você está falando como se você fosse burro para ele. Fala assim, não, mas eu fiz meus cálculos aqui, eu aprendi na faculdade como que faz. Pode aceitar, pode fazer assim. Né? E o que acontece? Vocês viram agora que teve uma questão de uma piscina que desandou? E daí ela caiu e ela estourou no estacionamento? Vocês viram alguma coisa assim? Viu? Né? E foi erro de cálculo. Né? E às vezes o pessoal fala assim, eles têm tanto prédios em volta, que dentro da construção civil, cada um eles vão fazendo tensão no solo. Então, assim, tem o prédio, ele faz esse tipo de tensão, daí tem outro prédio, faz um outro tipo de tensão. Então, tem que ter uma distância mínima. E o pessoal junta, às vezes, assim, não, quer espaço, né, vamos construir mais. Não, mas vai dar essas tensões, né, embaixo dos prédios, assim, né, essas tensões, elas começam a ficar muito próximas e elas causam desmoronamentos. Mas o pessoal às vezes não quer, não.
Mas por que você vai deixar o prédio aqui, outro ali, se eu posso fazer 4 prédios? Eu vou vender muito mais? Vai ser muito mais gente morando? Não, pode juntar aí. Questão técnica. Põe aí no teu cálculo aí que junta ali, arredonda para baixo ou arredonda para mais. Só para a gente conseguir colocar mais um prédio. Daí o que a pessoa faz? Aceita. Ou no caso lá, que foi a piscina que caiu, né? A piscina desmoronou lá do prédio e assim, alagou o estacionamento. E justo na hora que a piscina cai, tem um carro entrando para estacionar bem na hora. Né? A sorte é que esse negócio não caiu em cima dele, porque dali, além de causar a morte, tem danos morais, danos sociais, tem danos da própria estrutura do prédio, tem todo mundo que sair, porque daí corria um risco de ter um desmoronamento. Então, o que aconteceu? Às vezes a pessoa aceita, escreve cálculos errados, e isso daí é complicado, porque daí, poxa, errou, foi uma falha minha mesmo, mas às vezes a pessoa conscientemente coloca um númerozinho errado só para poder se adequar e entrar ali no que ele precisava. Isso é uma questão técnica. E por último, a trabalhista, que é quando o chefe não paga corretamente o funcionário. Então, não dá boas condições de serviço, não trabalha 8 horas, você vai ter que. Não, vai trabalhar mais, não dá as condições boas de segurança e saúde para ele. Não vai fornecer EPI, não vou cuidar de você, ó, eu não estou nem aí, eu quero que você trabalhe. E você acaba se submetendo. Quando eu digo você, digo todo mundo, sociedade em geral. Acaba se submetendo, mesmo não tendo, abrir mão dos seus direitos trabalhistas. Poxa, mas era meu dia de folga. Não, mas eu quero que você trabalhe. Ah, então tá bom, vou trabalhar. Não, mas eram minhas férias, já faz 2 anos que eu não tiro férias. Isso é uma questão trabalhista, a pessoa não pode fazer isso. E ela acaba se submetendo para não ser demitida, acaba se submetendo para não desagradar o chefe, isso é errado. Então entra questões trabalhistas. Você é responsável por alguém, se você é o chefe deles, a questão trabalhista vai chegar lá na fiscalização e vai falar, por que você não deu férias para ele? Você não vai poder falar assim, não, mas é porque ele mesmo se ofereceu, ele falou que ele trabalha, que ele não precisa de férias. Isso não vai ser justificativa, você também vai levar uma invertida, ela vai ter que pagar uma multa porque não cuidou dele. Então, a gente tem uma responsabilidade com a sociedade, com o criminal, na questão de obedecer às leis, a gente tem uma responsabilidade técnica, porque a gente que está falando dos cálculos lá, e também nós temos uma responsabilidade trabalhista com os outros que estão, né, que a gente está, às vezes, empregando, né. Isso daí já digo da gente mesmo ter responsabilidade com outros, mas quando nós somos os empregados, né, a gente também tem que se preocupar com a questão trabalhista, né, entrar e lutar pelos seus direitos e deveres, não vai se submeter a qualquer coisa. Depois fala ali embaixo a preservação dos recursos naturais, que é a questão de uma ética também. Não vou poluir o meio ambiente, não vou jogar no rio, eu não vou trazer um mal para a sociedade só porque você quer lucro. Igual no negócio da empresa de refrigerante, eu não vou secar o rio só porque você quer lucro, tá bom? Então aí entra essa questão da ética e moral. E para os engenheiros, o que a gente recomenda? Acompanhe todas as atividades, zele pela segurança, saúde, bem-estar das pessoas que estão ali. Então, você viu lá alguém, ó, aquele cara não está usando EPI, vai cair um tijolo na cabeça dele. Você começa a perceber isso, você tem que avisar, ou tem alguém responsável que vai chamar a atenção dele. Não, põe ali o capacete, porque aquele dia que ele não pôr, vai ser bem onde vai dar um acidente, e já vão daí talvez te responsabilizar quando você, por exemplo, vira um engenheiro de segurança do trabalho lá. Então, é comum o pessoal fazer engenharia aqui e já faz uma pós em engenharia de segurança do trabalho. Então, talvez, não sei se vocês têm interesse de também fazer esse tipo de especialização, acho que é 1 ano para também receber essa estou falando ótimo, receber essa atribuição como engenheiro de segurança do trabalho. E se você daí é um engenheiro de produção, você é um engenheiro mecânico, mais o responsável da segurança do trabalho, então a tua responsabilidade fica maior ainda. Então você tem que cuidar da obra, você tem que cuidar do projeto, você tem que cuidar do trabalhador, saber se está todo mundo usando máscara, sabendo se todo mundo está fazendo o horário certo, se o cara está batendo o ponto certo. Se ele começa a bater o ponto muito atrasado, ele pode depois no final lá, quero pedir demissão, e vai entrar nas causas trabalhistas e falar contra você, ó, trabalhei muito mais que o cara me mandou. Daí, quem que não foi ético? Foi ele, porque às vezes, né, ele é que está fazendo, assim, burlando o sistema, para depois pedir uma demissão e conseguir uma indenização maior aí. Então, entra, assim, a questão trabalhista, entra danos morais, a pessoa vira o chefão ali, não, quero dinheiro, eu trabalhei mais, mas às vezes ele estava errado ali de não ter colocado
a digital e ter falado assim, ó, deu meu horário de serviço, está na hora de eu sair. Então, tem todas essas questões. Então, tem que zelar com tanto a segurança deles, quanto a um bom ambiente de trabalho. Vou fornecer EPI, vou fornecer iluminação, vou fornecer ventilação. Você está num ambiente apertado, quente, às vezes ouvindo o ruído de máquinas, você nem tem aquele protetor, você sai de lá morrendo de dor de cabeça. Então, o funcionário, para adquirir uma doença, é 2 toques. Então, você não forneceu condições boas. Em que ano que a gente está que as pessoas têm que, por exemplo, se submeter a esse tipo de trabalho? Né? E às vezes ainda tem. Você vai pagar um produtinho baratinho lá da China, é um trabalhador, às vezes, escravo, que foi lá fazer esse trabalho, sofreu, se ficou sobre condições desumanas. Ah, quero ir no banheiro. Não pode, você tem que terminar 5 primeiro. Poxa, mas 5? Eu vou levar 2 horas para terminar isso aqui. Eu já quero ir no banheiro. Não, você vai terminar esses 5. Existem ainda trabalhos assim escravos. Existem também trabalhos infantis, que né, hoje em dia não pode criança trabalhar, né, mas também existe uma exploração. E ao mesmo tempo a família fala assim, vamos tendo mais filho, porque a nossa condição está difícil, quanto mais filho tiver, eles vão ajudar aqui. Um descasca, outro corta, outro cozinha, né, fica numa temperatura quente. Não, mas aquela criança vai ficar na temperatura quente, vai se queimar. Ah, já se queimou, mas acostuma. E aquele meu outro filho vende, esse daqui vai pro sinal, cada um faz uma coisa. Isso é uma, não tá nem aí, tem uma preocupação com a condição deles. Não, mas o que isso tem a ver com a gente? Não, a gente nunca vai trabalhar numa empresa que vai fazer isso. Nunca diga nunca, porque a moral dentro da própria empresa às vezes não é clara, e o chefe se aproveita e fala assim, não, mas você não quer tirar férias, né? Você quer ficar mais 2 horas aqui para ganhar um pequeno adicional? Daí chega no final do mês e fala assim, não, mas não posso te pagar agora, tudo bem? E a pessoa, tudo bem, não quero perder o emprego. Não tem problema, não precisa me pagar, não. Eu faço o serviço por amor, eu visto a camisa da empresa. Então não façam isso, porque faz mal para vocês, profissional, psicologicamente. Não vale a pena, às vezes, se desdobrar tanto por uma empresa que vai estar, na verdade, ali só te sugando só o seu trabalho e não está te valorizando. Então tem que valorizar seu serviço. Quer que eu fique? Eu fico, mas eu preciso receber o adicional. É normal, tem que ter o adicional. Tem que ter o adicional do final de semana, tem que ter o adicional noturno, se você vai trabalhar de madrugada, tem que ter o adicional se você mexe com parte elétrica e corre o risco. Tem que ter, você tem que aceitar isso. São direitos trabalhistas de vocês. Foi por isso que eu trouxe na aula anterior aquele código de ética. Tem capítulos, então, específicos sobre direito de vocês, é direito de vocês. Ah, quero fazer uma comissão aqui de todo mundo, os trabalhadores, vamos juntar nós aqui, para falar assim, não gostamos das cadeiras, vamos dizer assim que é uma cadeira ruim. A gente quer reclamar para a gerência, a gente tem o direito de se reunir e fazer esse acordo aqui. A gente tem direito de fazer comissões, a gente tem direito de fazer esse cuidado, assim, de poder reclamar por melhoria. Agora, se chegar o chefe que fala, o que é isso daqui? Vamos lá, dispersando, não quero comissão, coisa nenhuma. Não quero que vocês tenham sindicatos. Pronto, isso aí está errado. Ele está te tirando o direito de poder até mesmo se juntar e discutir por melhoria, tá bom? Então, essa é a questão ética para vocês dentro da engenharia. Outro ponto, vale para os aspectos da vida, tudo. Seja profissional, seja como que você vai tratar o outro, seja seu trabalho. Então, todos os aspectos da vida, como que você vai agir. E também diz, atue somente na sua área de competência. É aquele cuidado que eu vivo falando para vocês, porque realmente dá problema. Não assine coisas que vocês não podem assinar, porque depois eles vão falar que deu um problema porque você não era engenheiro capacitado e habilitado para fazer aquilo. Tá bom? Então, aqui tinha a questão da gerência, a gente falou assim, o que o chefão tem que fazer? Ele tem que abraçar a causa, ele tem que ser o primeiro a ser ético lá dentro. Ele tem que dar o exemplo, ele tem que cuidar do planejamento da organização e agir com ética. E a ética do trabalho no papel do funcionário, o funcionário tem que ver como que é a empresa, se a empresa é respeitosa com o cliente, então ele vai ser respeitoso também. Tem que seguir as regras dele, manter uma boa conduta, colaborar com toda a equipe, não ficar puxando o tapete do outro ali só para ganhar alguma coisa. Porque quando um perde, você acaba perdendo também, não é assim, vou conseguir o emprego dele, vou conseguir o cargo dele. Todo mundo tem um prejuízo. E por último ali, agir com respeito e empatia. Empatia é esse cuidado. E agora, como que eu vou agir? Como que eu queria que ele agisse se fosse no meu caso? É isso que você tem que pensar. Como que eu queria que ele
falasse comigo como que eu queria que ele verificasse. Só deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Quem quiser tomar uma aguinha. Ah, você está falando muito rápido, está muito cansativo. Vocês podem ficar à vontade para falar. Ó, ninguém falou nada. Ah, comecei desde o começo, vamos lá. Beleza? Então vamos lá, rapidinho, só para fechar o resumão da aula passada. Então a gente viu a ética depende do trabalhador, do funcionário, dá vários benefícios, todo mundo fica feliz, funcionário feliz é produtividade, funcionário reclamando é sinal de que o negócio vai desandar, porque um reclama, outro reclama, tudo, não quero mais trabalhar. Alguém se acidentou, a empresa não pagou benefício para ele, não pagou tratamento, o cara perdeu a mão, era teu amigo, estava lá mexendo na máquina, perdeu a mão. E a empresa não está nem aí para ele, nem cuidou dele, nem deu uma atenção, tirou o salário dele porque ele não trabalhou naquela semana, sabe? Daí o que é aquilo? Aquilo ali começa a ficar esquisito, porque você pensa, poxa, se fosse eu é que não ia receber o salário, eu ia perder minha mão, né? Porque tem acidentes de trabalhos ruins, assim, eu tenho um colega na Sanepar que ele perdeu o dedo. Ele perdeu o dedo, porque assim, era uma ventoinha que dali ela ficava girando, é como se fosse faca, né? E eu não sei por que ele foi fazer isso, ele foi, tipo, ver se tinha pó em volta, alguma coisa, e foi colocar a mão. Na hora que ele coloca a mão, pá, o dedo dele voa. Meu Deus do céu. Gente, imagina, só de pensar isso aqui, já dá um arrepio, assim, já dá, aquele dedo voando, aquele sangue jorrando. Meu Deus do céu, a sorte é que tipo, a Sanepar, ele tinha um plano de saúde, foi levado para emergência, levou ponto, continuou recebendo o salário dele de casa, né? Só faltava receber um cafezinho na porta de casa ali, falar assim, olha, desejamos melhora para você, uma cesta de café da manhã, né? Porque era Sanepar, né? Cuidava dele, tinha, né? Agora, se fosse uma empresa da esquina, ela ia fazer isso para você? Não, ela não ia fazer isso. No máximo, ela fala, você não trabalhou essa semana, eu não vou te pagar, cara. Uhum, coitado. Uhum. Vixe. Vixe. Ah, na festa. Meu Deus. Pra conseguir. Uhum. Também. Nossa, aí que tá. O cara é gerente, manda lá, mas não sabe como que funciona. Então, pior ainda, vai se meter onde não é e ainda estraga o negócio. Então, é isso que é um cuidado, pessoal. E é coisa do dia a dia, é normal, acontece. E eles têm essas plaquinhas logo na entrada da empresa. Estamos há X dias sem acidentes e embaixo. Nosso recorde é tanto. Então, eu acho legal de ficar olhando assim, quanto tempo que eles não sofreram acidente? 50 dias, bacana. Quando você passa lá depois de novo, né? Quando eu estava trabalhando com os resíduos da indústria, eu sempre ficava olhando lá o que tinha na indústria lá, porque eu não trabalhava na indústria, eu só ia lá buscar o material e ia para a faculdade para fazer a pesquisa. Daí quando eu chegava lá, 3 dias sem acidente, eu ficava, nossa, o que será que aconteceu? Perdeu o recorde deles lá, eles estavam batendo e agora vai ter que ficar mais tempo para cuidar. E isso entra também um pouquinho dessa ética, entra tanto da ética da empresa, de cuidar do funcionário agora que ele sofreu um acidente desse, né? E também, às vezes, algumas empresas não vão cuidar dele, não estão nem aí se ele perdeu o dedo, né? Uhum. Só em condição. Exatamente. Ou assim, eu tô com uma LER, né? Tô sempre no computador, criei uma LER, que é aquela lesão de esforço repetitivo. É um machucadinho no ombro, capaz, vai deixar de vir trabalhar porque você tá com dor no braço. Vem aqui digitar a tabela e o cara vai ficar lá com aquela dor e continuando tendo que trabalhar ali. E o outro acha que não é. Outra coisa que, infelizmente, alguns ainda acham que é besteira é a questão psicológica.
Se a pessoa falar assim, não, eu não estou bem psicologicamente, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, né? Estou tendo que bater muita meta, o negócio não está dando certo, eu estou ficando meio desregulada. Não estou dormindo direito, estou tratando mal minha família em casa, porque eu só consigo pensar meta, né? O psicológico da pessoa, ela vai ficando meio louca, assim. Ainda mais quando tem pressão. Dependendo da empresa, tem pressão ali todo dia. Tem que bater a meta. E aí, bateu a meta, não bateu a meta, e a pessoa fica com aquilo. Ou tá no meio lá, tem aqueles equipamentos super barulhentos. Aquilo ali vai incomodando. Aquilo ali vai causando surdez. No primeiro momento, não. Mas aquilo ali vai aquele barulho constante, e é todo dia, toda semana, todo mês, ele vai anos trabalhando com aquele barulho, daí eles vão fazendo esses exames periódicos, né? Tem o exame admissional, quando você entra na empresa, tem o periódico, que todo ano você vai ver como que tá ouvido, psicológico, eles não veem muito, eles vão lá, dá uma olhadinha no teu exame de sangue, né? Dá uma olhadinha se você tá ouvindo, daí você vai lá numa máquina, assim, com um protetor auricular, não sei se vocês já fizeram, né? Daí ele fala assim, vai, pi, escuta, se levanta a mão, você escutou. Daí escuta. Daí é um pi, mas você escuta. Agora ele faz um pi bem baixinho, ele não escuta. Porque ele tá aquele barulhão lá o dia inteiro. Daí ele já nota ali, ó, opa, o cara tá 5 anos trabalhando aí, agora começou ali, ó, ele não tá ouvindo já. Essa condição dele ali. Então já nota, opa, já não tá bom. Né? Ou às vezes ouvidos diferentes, isso pode acontecer. Às vezes a máquina está aqui fazendo barulho. Então esse ouvido continua bem, mas esse daqui já está com uma audição um pouquinho mais prejudicada. Além disso, a pessoa anda com muita dor de cabeça, cefaleia, está com problema nos pulmões, fábrica de algodão. Né? Fábrica de algodão, eles ficam respirando aquele algodão e ele vai entrando no pulmão, vai fazendo um problema de endurecimento da pleura, que é o tecidinho que envolve o pulmão. Então, de algodão, de tecido. Se eles não usar a máscara de proteção, eles vão respirando aquilo, por mais que parado um pouco, né, na narina, mas aquilo vai para o pulmão, fica ali alguns anos, traz um efeito. Então, depois lá de um ano, eles acabam tendo câncer. Mesma coisa, quem respira muito sílica, vai ter silicose. Então, o cara começa a sentir problema respiratório. Nossa, tô ficando ofegante, o que aconteceu? Vai ver lá, é isso. Eu agora estou num cuidado disso, estou fazendo, vocês veem eu tossindo, né? Eu trabalhei com muito pó no mestrado e no doutorado, muito pó. Daí, assim, mesmo que usava máscara, no começo eu não usava a máscara certa. Então, querendo ou não, eu tirava a máscara, ainda tinha pó aqui dentro, porque eu usava essas máscaras aqui, assim, tipo, né, médicas. Então, às vezes tem uns espacinhos, e como era pó bem fininho, entrava pó assim, entrava pó no ouvido e tudo, assim, você ficava, né, preto, se passasse, ficava preto. Dali, porque eu mexia com os materiais, comentei com vocês, eu ia lá na indústria, pegava os resíduos, secava, deixava pozinho bem fininho para fazer os tijolos, né, dos materiais que era material de construção a partir dos resíduos. Mas esse pozinho que ficava respirando, e peneira, e joga, e fica lá respirando, começou a me dar problema pulmonar. Gente, eu tô nova, vocês, né, ainda mais que eu tenho um cara mais de neném ainda, né, do que eu sou. Então, gente, imagine, parece que dá os 30 anos, você começa a ter alguns efeitos. Chegou aos 40, vai potencializando, você vai ficando com alguns problemas de saúde e de respirar. O que aconteceu de erro? Meu professor não foi lá, por exemplo, me falar, Stephanie, toma cuidado, ali que você está respirando esse ar aqui, ele é perigoso para você, você não pode ficar respirando desse jeito. Mas graças a Deus, no meu caso, não foi uma exposição tão grande, mas agora eu vou ter que ficar cuidando, eu vou ter que ficar analisando ao longo dos anos, para ver se aquele pozinho, ao longo dos anos, não vai endurecer o pulmão lá para frente. Que é o que acontece com a população que respira asbesto, que foi um caso lá da minha família, que eu falei para vocês, que veio do Chile. A indústria ficava aqui no meio, em volta ficavam as residências, eu não sei se eu contei essa história para vocês, não? E daí essa indústria fazia aquelas placas de eternite, né? E daí liberava asbesto, né? E daí em volta tinha as árvores frutíferas e tinha as casinhas, então para eles era maravilha, porque o pessoal morava ali dentro daquele complexo, então o pessoal só ia a pé para a indústria, trabalhava, voltava, a família dele ficava ali em volta, subia na árvore, pegava a frutinha, era um condomínio com uma indústria no meio, era ótimo para eles, né? Porém, eles ficavam lá dentro dessa indústria, os trabalhadores respirando asbesto, seja qualquer coisa, dê uma pesquisadinha depois, asbesto,
pulmão, vocês vão ver que dá. E dali, os filhos ficavam ali em volta, pegava frutinha, comia frutinha, né? Pegava, respirava, ninguém nem imaginava. Né? Ninguém vai trabalhar ali numa Cocelpas, né? Aquele cheiro horroroso. Meu Deus do céu, né? E o pessoal já viu, não, vou trabalhar aqui, capaz de eu ficar aqui, esse cheiro lá. Mas não imaginavam que lá, sem cheiro, vida boa, eles estavam respirando um ar ruim. O que acontece quando você respira o asbesto? Ele demora 40 anos para endurecer o seu pulmão, cria um câncer, que já dá metástase e em 1 ano você morre. Assim, é batata, sabe? 40 anos, 35 anos, depende de cada organismo, né? 35, 40 anos, câncer no pulmão, você tem um problema respiratório, né? Igual eu tava com problema, fui lá, né? Não foi o meu caso, né? Mas digo assim, eu fui lá para ver, descobri lá que meu pulmão tá melhorando, porque teve uma infecção, né? Tem que tomar cuidado. Agora, no meu caso, da minha família mesmo, ou dos colegas de trabalho do meu avô, todos morreram de câncer no pulmão. Todos morreram com câncer no pulmão. Alguns demoraram um pouquinho mais, outros menos. Mas quando o primeiro teve, logo o segundo funcionário teve também, o terceiro teve, entrou todo mundo contra a indústria, né? E daí a indústria faliu. Ela não tinha mais como pagar a indenização para tanta família que estava ali recorrendo, porque não era o funcionário, era o funcionário, a esposa dele que ficava respirando aquele ar ali também, eram as crianças dele que pegava frutinha lá, comia e daí naquele ar também respirava e ia para o pulmão, né? E agora em 2000 deixa eu lembrar, eu acho que foi 2016, que pecado, eu não lembro, mas minha tia começou a ter sintomas também, e dali quando a gente foi fazer o exame dela, falou assim, tá com asbesto, já foi por asbesto que teu pulmão tá com problema. Daí ela falou, meu Deus, eu não posso, eu tô terminando o doutorado, imagine, só me falta defender o doutorado. Você vai ficar em casa porque você não tem mais condição de fazer. Ela estava já em metástase, que é quando para tudo, já começa a fazer uma contaminação dos órgãos. Daí realmente deu certinho, gente. 1 ano e 2 meses, a minha tia faleceu com esse câncer de pulmão. Então, todas as minhas tias, inclusive a minha mãe, que moravam lá na época, todo ano tem que fazer exame, porque quando aparece já está no nível rápido. Então demora tantos anos para a pessoa saber que está com problema, 40 anos, e daí em 40 anos, 1 ano de vida você vai falecer. Né? E é só com asbesto? Agrotóxico também. Lembram do cantor Leandro e Leonardo? Né? Todo mundo, não sei se... Então, os dois, quando eram crianças, eles mexiam com agrotóxico, ficava respirando aquele ar e mexia na implantação de tomate lá da família. O que aconteceu? O Leandro, que era o irmão mais velho, mexia mais com os agrotóxicos, ele respirou, ele teve também um câncer de pulmão. Demorou um pouquinho para fazer efeito, não foi quando ele era criança. Então, quando você se contamina de um jeito que você, né, tá lá na indústria, opa, levei um choque, não vou cuidar. Opa, tá muito quente, não vou me queimar, né? Vou levar um choque, vou me queimar. Quando você tem o dano na hora, você já para, né? Ou fez um processo produtivo lá, um novo, liberou um gás, nossa, deu uma asfixia geral, abre a ventilação, não vamos mais fazer isso, então rapidinho você já para. Agora, quando você está em condições de contaminação que ela não parece que ela vai demorar anos para poder aparecer, então a pessoa vai trabalhando lá, fala, não, estou inteirão, pode mandar um serviço, vou ficar aqui. Né? Então, quando é um efeito agudo, que é rapidinho, a pessoa para. Quando é um efeito crônico, ela já não fica. E quando a gente falar dessas condições, é crônico também, ele ficar todo dia lá ouvindo aquele barulho, vai ficar surdo com o tempo. E não só surdo, às vezes tem problema psicológico, ele fica aquele barulho, ele vai dormir na cama, ele ainda tá lá, fica aquela coisa assim nele, a mesma coisa, você vai pro mar no final do ano, quando vai pra praia, você fica com aquela sensação, né, de onda, não sei se já aconteceu com vocês, você vai lá na praia, vai dormir, ainda parece que, nossa, parece que eu tô no mar ainda, tá meio, assim, vai sentindo, não sei se vocês já sentiram isso, dependendo da onda que você vai pra casa, e parece que você ainda tá meio na onda lá do mar. Então, é efeitos que daí você te carregam ao longo do tempo. Então, problemas psicológicos também entram como uma preocupação que eles têm que ter uma ética mental. Então, você quer cuidar do seu funcional? Aquela última, ó, motivação e saúde emocional. Você fez o seu trabalho certo? Motiva, elogia, parabéns, você fez certo, você está bacana. Dá uma motivação para o trabalhador continuar trabalhando e boas condições de saúde emocional. Vamos lá. Então, essa parte eu não vou falar, só para a gente agilizar um pouquinho mais, para vocês não ficarem muito cansados.
A gente entrou nesse daqui, que era aqueles 3 documentos principais que eu falei para vocês. Cai na prova, o nome deles tem que lembrar. Nossa, mas eu não vou lembrar de todo esse negócio do Código de Ética, né? O primeiro ali, né, que é do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia. A resolução 1002 de 2002, que falava tudo isso, falava aquilo que eu falei para vocês. Não abram mão dos direitos de vocês, mas lembre que vocês têm princípios éticos, vocês têm capítulos, né, falando dos deveres, como vocês têm que agir, tem também as condutas vedadas, que é aquilo que você não pode fazer, então você não pode desobedecer a legislação. Não pode escrever um projeto sem escrever que você está fazendo segundo a NBR e tal, daquele jeito. Então, isso é uma conduta vedada. Vedado, é parado, você não pode fazer. E por último, a questão da infração ética, que a gente fala sempre. De acordo com o erro que você fez, você vai pagar uma multa, uma indenização, vai ser afastado, vai ter que resolver o problema, perde a sua habilitação, a carteirinha do CREA por um período parcial, ou perde totalmente, tá bom? Então, aqui a gente tinha a questão dos princípios éticos, são vários, cada um deles vai falar um pouquinho mais, que fala das questões profissionais, a gente tinha os deveres, o que vocês têm que fazer mesmo. Então, é dever de vocês serem realmente claros e honestos que a tua pesquisa, que o seu projeto seguiu tal norma e que é desse jeito. É um dever, porque a pessoa está ali comprando o teu projeto e ela está acreditando no que você está falando. Então, é uma responsabilidade sua de ser um profissional ético. Não, eu não vou falar para ele, é aquilo que a gente falou, não vou falar para ele que daqui a 30 dias essa máquina vai estragar porque o fiozinho está meio solto, e a gente faz isso mesmo, dentro da empresa, a gente deixa esse fiozinho solto, seja na engenharia mecânica, porque fez um protótipo lá, seja na engenharia de produção, a gente deixa esse fiozinho meio solto para que dê os 30 dias, ele deu 30 dias, 60 dias, sei lá, ele volte aqui e queira comprar um novo. E dali a gente já promete, ó, se estragar, se você comprar com a gente, o próximo você paga a preço de custo. Pega pela metade do preço, mas já intencional, pô, já é sacanagem com a pessoa, você já saber que você está vendendo uma coisa que tem vida curta de propósito, porque você quer que ela volte lá para comprar de novo. Então, é de ser desonesto com ele. Isso é um dever de vocês, então, cuidarem, né? É só com as pessoas? Não, mas também com o meio ambiente. Condutas vedadas, então, que é o que vocês não podem fazer, não pode fazer com o chefe, não pode fazer com o cliente, não pode fazer com o outro trabalhador que está ali com você, não pode fazer com o meio ambiente. Então, o último ali é vedado, você não pode poluir o meio ambiente e achar que está ótimo. Você não pode, igual a empresa lá, ficar captando água, secar o manancial. Ah, secou, vamos mudar para outro lugar. Ou ali, dentro da cidade mesmo, vamos achar um outro riozinho aí. Ah, ali tem um riozinho bom, vamos se mudar para lá, vamos captar lá, quando secar lá, beleza, daí vai mudar para outro. Então, dê uma pesquisada, vocês vão achar isso também no Google lá. Coloca lá o nome, né? Tem quem fala em língua de sinais aqui. Eu só sei isso, eu sempre falava com a minha irmã, né? A gente queria tomar um refrigerante, né? Daí uma olhava para outra, às vezes não queria falar, fazia o sinal, assim, tipo, vai lá na cozinha e busca um copo, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Dali, então, pesquisa esse nome e pesquisa esgotamento, que é quando acaba, da água de manancial. Você vai ver que é comum. Ele já tem multas com relação a isso. E né? Ai, são maravilhosos, todo mundo quer beber. Então é um cuidado. E como que é essa visão que eles têm assim de responsabilidade ambiental? Se você for perguntar para eles, tem até um selinho verde ambiental, mostrando que são preocupados com o meio ambiente, que eles preservam a natureza e que fazem trabalhos sociais, não sei o que lá. Claro, eles vendem o peixe deles muito bem. Mas na hora de perguntar, mas e a questão daquele riozinho lá que secou? E dali, como que foi? Como que foi essa questão? Ah, não tô sabendo de nada. Não, a gente pode olhar nossos laudos aqui, ó, tudo, ó, o volume que nossa licença permitiu. Mas daí você pega um funcionário lá meio revoltado, ainda mais quando ele não recebe as coisas. Funcionário revoltado sai da fábrica, fala tudo, né? Fala até os podres. Daí às vezes pergunta para ele assim, não, claro, eles já sabiam que ia vir o fiscal lá, eles tinham um contrato com o fiscal, então o fiscal avisava, hoje a gente está indo aí, beleza? Finge que você não sabe. Desligava o telefone. Daí já falava pro outro. Hoje você vai fazer uma captação de 30. Não, mas você me pediu porque essa semana toda tinha que captar 80. Não, hoje é 30. Daí o cara já percebia, ah, tá, vai ter fiscalização. Todo mundo com EPI, beleza, todo mundo tá com EPI. Amanhã não precisa usar máscara, beleza, mas hoje sim.
Dava lá o horário, chegava o fiscal, via que estava tudo bem, dava uma olhadinha nos documentos, olhava o maquinário, está captando só 30? Beleza. Deixa eu ver a lei. Aqui, a tua legislação pedia para você, se podia captar até 35. Está captando 30. Olha, está com preocupação ambiental, hein? Vou te dar ponto aqui no meio ambiente, você vai ganhar um selinho. É que às vezes esses selinhos não são fáceis de ganhar, de preocupação com o meio ambiente. Você vai ganhar um selinho, inclusive tem essa marca, né, que vocês sabem que cor que é. Se eu falar a cor, vocês também vão saber o que é, né? O que temos ali? Tipo assim, né? Da sua mochila. E em vez de colocar a cor natural da sua blusa, em vez de colocar essa cor, fazia lá uma cor verde, para dizer, nós temos uma preocupação com o meio ambiente. Daí o fiscal ia embora, não, o fiscal foi embora, pode pôr 80 de novo. E vai secando o rio. Mas a população está reclamando, não está conseguindo beber água, não está tendo água suficiente para eles. Não tem problema. Depois eles que comprem água mineral, aí que vai no mercado lá, no mercado tem água para eles, vai lá. E aproveita no mercado e compra esse refrigerante, porque vai ter churrasco no final de semana, a família inteira vai comer. Então, eles vão assim, não se preocupando, puxando o fio aqui, não se preocupando com isso. Então, é uma conduta vedada. É uma conduta porque você está fazendo mal para o meio ambiente, você está enganando as pessoas, você está desobedecendo o que você tinha de licença, mas ali você está posando como uma pessoa mais ética, a pessoa mais correta possível, tá bom? Os direitos, então, essa parte dos direitos, se atentem depois para o artigo 11 e 12, ó, 11 e 12, estão aqui. Ele fala do direito de vocês têm que saber o direito de vocês. Se verificarem que tem alguma condição errada, já avisa lá que deu errado. Então, eu vou dar uma apressadinha, porque tem um trabalhinho para a gente fazer, se vocês conseguirem, a gente já faz hoje, se não der, pode levar para casa, dali apresenta na semana que vem, tá bom? Que é sobre o da ONU, que é o último. Então, eu vou passar agora o código de ética mais rápido, tá bom? Então, a gente viu 3 documentos. Primeiro, código de ética, que falava até da infração. Segundo ponto aqui, Constituição Federal. Constituição Federal é para falar da nossa democracia. Temos o presidente, o governador, o deputado, o prefeito, todo mundo tem direito ao SUS, pode receber saúde, todo mundo tem direito à educação, tem que matricular as crianças no colégio, é obrigatório, não pode, né? Todo mundo tem esse direito de vida. Aí entra essa nossa Constituição Federal, a bandeira, todo mundo cantando o hino na frente, mas, né? Coloca até a mão no peito para dizer que estão obedecendo a Constituição, mas chega lá por trás, estão fazendo coisa errada, né? Na hora ali, todo mundo bonitinho. Então, nós temos essa Constituição de 1988, dividindo os aspectos federais, estaduais, prefeitura, município, bem específicos. Ele é bom, a gente tem uma democracia. É a gente que faz na eleição a escolha. Às vezes não é o cara que você escolheu que vai para o poder, né? Poxa, esse prefeito, não queria esse prefeito, eu queria aquele lá fazia coisa boa. Esse outro ali, não queria ele. Mas a gente teve o direito de votar, né? Não foi colocada aquela pessoa, você vai agora receber receber esse tipo de governante, pronto, acabou, não pode falar nada. Não, a gente tem na Constituição o direito de votar, tem na Constituição o direito de ter saúde, né, tem na Constituição o direito à educação, então temos tudo isso aqui. Aqui, ó, temos o direito, ó, é direito, só que não é todo mundo que tem. Vai perguntar para o morador da rua se ele tem direito à casa, cadê a casa dele? Pergunta para o morador da rua se ele tem lazer. Qual que é o lazer dele? Né? Mas diz que todos os brasileiros têm. Todo mundo tem direito. Você tem o direito de comprar sua casa, mas você tem que ter condição de pagar. Ninguém precisa falar. Mas você tem direito, claro, você pode ter sua casa. Quem falou que você não pode ter? Né? Então tem direito ao trabalho, saúde, educação, lazer. Até lazer a gente tem direito. Pode ter lazer. Ninguém é proibido, não. Casa, trabalho, casa, não pode ir para praia, não pode ir para clube, não pode ir para cinema, não pode ir para shopping. Não, não é proibido. Temos o direito ao lazer, temos o direito de descansar também. As mulheres têm direito da maternidade, tem aquele período, pode ficar em casa. Agora estão pensando até dar uma licença paternidade também, então é bacana. Alguns países já fazem isso. A mulher saiu de licença, o marido sai também, para auxiliar nos primeiros 3, 6 meses. Às vezes a mulher tem um pouquinho mais, o marido fica uns 3 meses, mas depois ele volta a trabalhar. Então tem país que já dá isso. Não é todos, né? E aqui também não. Mas assim,
Você tem direito à proteção da infância, então a criança é protegida. Viu alguma coisa errada com violação de criança? A criança está sendo abusada, a criança está sendo machucada, a criança está apanhando muito. O pessoal já liga, vou ligar para ainda mais vizinho. Se escutou a criança, deu um chorinho lá, ou realmente o pai está batendo demais na criança, já vou ligar para o conselho tutelar. Então tem o direito da proteção da infância. Pode ligar para o conselho tutelar lá para falar isso. E por último, também assistências aos desamparados, que são aquelas pessoas que não têm condição, então é normal. Tem lá o SAIS, né? Tem as condições que as pessoas podem ir lá, não, vim receber a minha marmita do mês. Eu tenho uma colega que trabalha num hospital, daí toda segunda e sexta vem um grupo de famílias lá para receber um leite. Então eles recebem, na segunda eles recebem, vamos dizer, 3 litros de leite, na sexta também, para poder fechar assim os 7 dias da semana, acaba fechando 7 litros. Tipo, eles têm direito a 1 litro por dia. Não tem que ir lá segunda, terça, quarta, não. Ele vai segunda, sexta, eles têm cadastro, têm direito de ir lá buscar. Então, no caso, eles são desamparados no sentido de que não tem condição de comprar o leite, são famílias mais simples, então pode ir lá buscar o leite. Então, daí essa minha amiga, ela pega lá o documento e fala assim, qual que é o teu nome, tua família? Tá registrado aqui, pode ir lá, fornece o leite para eles. Qual que é o seu nome? Tem a cesta básica, daí já pega a cesta básica. Tem algumas condições, tem o direito à feira. Não sei se vocês viram, alguns locais tem feira, né? No terminal do Boqueirão, eu sei que tem lá aquela feira especial, só que tem que provar. Tem uma amiga que fala assim, eu vou ter que levar lá minha certidão de pobreza, porque só meu pai trabalha um salário mínimo e a nossa família é grande, então a gente vai levar nossa certidão de pobreza lá para poder comprar, mano, as frutinhas mais baratas, né? Pode falar. Ainda não, depende muito da empresa. A empresa ainda ela pode escolher. Uhum. Tudo junto. Conseguiu? Aí não dá pra mandar essas coisas. Não, mas não tá certo. Uhum. Juntar tudo. No final diminuiu. Ai. Uhum. Tá, devido à pandemia? Tá. Uhum. Uhum. Burlava. Uhum. Uhum. Entendi. Daí já tinha passado o efeito. Uhum. Ixi. Aquele que dá bom dia, você já. Opa, eu. Uhum. No mesmo dia, na sequência logo. Porque ele podia falar assim, não, eu usei um enxaguante bucal, por isso que deu ele. Uhum. Isso, aham. Daí aparece. Uhum. Aham. Mas ele continuou trabalhando lá. Mandaram embora. Uhum. Essa. Olha só. Às vezes já sabia, vamos pegar aquele fulano, desliga as câmeras e vamos lá falar com ele. Né? Às vezes ele já sabia, hoje a gente vai pegar o fulano, aí desliga as câmeras e já vamos lá. Sim.
E agora, para comprovar, é a dificuldade. Vai ser uma... Mas, normalmente, o trabalhador consegue ganhar, assim, porque a empresa, normalmente, ela tem, assim, um histórico mais errado, então, o juiz acaba facilitando um pouquinho mais para o trabalhador. A não ser que a empresa tenha, assim, um nome bem forte, que consegue, até, às vezes, um advogado muito convincente, daí tirar, mas, assim, quando ele fala dos direitos do trabalhador, normalmente, ele acaba ganhando, sim, alguma coisinha. Talvez não tanto quanto ele espera, não tanto que era por direito, mas é difícil a situação mesmo. Uhum. Até desligar a câmera, né, pra falar que não tava aqui. O cara faltou o trabalho, ele faz uma semana que ele não vem, pode dar demissão por justa causa ainda, né, porque ele não vai trabalhar, então é complicadinho mesmo. Tá bom? Então, assim, teoricamente, esse é o slide, então, que a gente vai guardar também para a prova. Vamos ver qual que é o slide, para vocês anotarem aí. Slide 35. Então, a gente viu lá o slide que fala dos 3 documentos. Anota o slide também 35, porque ele fala dos direitos. Ó, já são 8h16. Eu vou dar uma agilizada para não prejudicar o trabalho, que quem quiser pode fazer hoje. Então, slide 35, falar sobre os direitos. Então, isso também é questão da prova. Que direitos que a gente tem? Então, tá lá. Nossa, vou ter que decorar tudo? Não, também não é assim, não vou fazer vocês decorar. Nem eu não sei, se eu não olhar ali, eu não lembro de todos. Ó, saúde, educação, né? Não vou lembrar de todos. Mas lembre desse daqui, que é um direito, então, social. Tem, o que a gente falou na aula passada, eu vou falar aqui para vocês. Esse daqui, ó, 29. Também anoto 29 para a prova. Vamos ver quem está ali online, nossos colegas que estão em remotos. Tá? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Então, aqui, ó, slide 29. E qual que é 35, né? Slide 35 para a prova. E se vocês estão nos ouvindo, beleza? Para a prova, tem que dar uma olhadinha nesses slides. Não vou ficar cobrando, tá? Mas, de qualquer maneira, na revisão, a gente vai ver por que é importante. E no último trabalho... Gente, o que eu ia fazer? Até me perdi. Aqui, a compartilhar de novo. Vamos lá. Do slide atual. Então, vamos voltar desde o começo. Então, esse daqui são os 3 documentos. Daí a pergunta, de que sentido vai ser? Bom, a código de ética. Código de ética é humanidade? Não, código de ética é engenharia. Então, vai focar lá essa relação. Declaração da ONU. Ela é engenharia? Não, ela é humanidade. Então, fica mais fácil. ONU, humanidade. E a cidadania, que é a nossa Constituição Federal. Então, vamos lá, agilizar. Então, a gente viu CONFEA, primeiro Código de Ética. Vimos agora a Constituição Federal, que faz a nossa descrição dos deveres e direitos. Então, tudo está na Constituição. Direito de ir e vir, direito de ter moradia. Não, eu tenho o direito de ser atendido nesse SUS aqui, independente que não é perto da minha casa, porque a Constituição diz que eu tenho direito à saúde. Então, mesmo que eu sofri um acidente lá, eu vou ser tratada aqui nesse hospital. Não é todo país que tem um SUS da vida, igual a gente falou. Alguns países não têm um SUS da vida e você vai ter que pagar caro pelo teu... Saúde é uma coisa muito cara. Plano de saúde também. Até hoje, se você vai fazer um plano de saúde, justo aquele exame que você precisa fazer, teu plano não cobre, pode pagar. Né? Hoje em dia, além do SUS, a pessoa não quer ir no SUS, né? Não estou querendo fazer propaganda, mas é uma coisa que eu uso também. Tem o MedPrev. Não vá lá pagar, tipo, 500 na consulta direto pro cara. Você pode ir também no MedPrev, não vai ser igual o SUS, que você não paga nada, mas você chega lá no MedPrev, ele vai estar... Então, lá no outro estava 500. Quanto que é esse exame? Aqui é 170, então já é melhor. Para quando que você tem? Para hoje mesmo. Hoje tem o médico aqui. Vai ser assim no SUS? Não vai ser assim no SUS. Tem exame que você pede para fazer no SUS que você vai fazer daqui a 2 meses. Você faz, mas olha, já passou. Teve uma mulher lá que ela fez um exame que ela tinha um projeto que era exame de pré-natal. Ela estava grávida, né? E ela tinha uma consulta. Demorou tanta consulta dela que quando chegou o dia que marcaram, né, falaram assim: não, ecografia, meu filho está aqui, já nasceu, não, eu vou usar esse negócio aí, então não. Olha só, então né, um descompasso. Temos o direito de saúde? Temos. Tem uma condição difícil? Tem, né? Não pagamos por isso. Mas, para não pagar e eu quero fazer exame rápido,
Ao invés de pagar muito caro, eu posso ir recorrer a outras fontes. Um Medprev, acho que tem agora, não, Saúde já não, Minha Saúde, que é do Ratinho, não sei se já ouviram falar. Agora não lembro, acho que é Minha Saúde. É que assim, tem um aplicativo que vocês podem pôr no celular, Saúde Já Curitiba, que agora está bem em... O pessoal tá todo mundo baixando isso daqui, porque ele já leva onde que é o teu endereço, já fala, tua unidade de saúde é essa daqui. Se acontecer algum exame, precisa fazer um exame de rotina, alguma coisa, você já consegue pelo aplicativo até marcar, às vezes, alguma consulta. Ou você vai até lá a unidade de saúde, que é do teu bairro, que vai corresponder a você. Quero fazer um exame com clínico geral, mas quero ver o médico geral. Daí o que ele faz? Beleza, você tem aqui o médico, marcou para sexta-feira às 20 horas. Daí você chega em casa, abre o aplicativo, daí aparece lá, sexta-feira, 20 horas, você pode ser atendido. Agora que o pessoal está tendo Covid, estão usando muito, muito, muito esse aplicativo. Então, daí o pessoal faz isso, começou a sentir sintomas, que acontece, o que faz? Manda uma mensagem lá, ou liga no número lá, que é. Se alguém quiser, me avisa que dali eu tenho esse número já, porque a gente teve Covid na família. Dali, agora, já todo mundo passou, tá todo mundo bem, todo mundo vivo, graças a Deus. Mas dali, então, agora eu tô sabendo como que faz os negócios. Então, né, acabei aprendendo. Então, se alguém passar por uma situação dessas, pode dar um grito que eu auxilio vocês. Número que você liga, daí liga nesse número, daí espera um pouquinho, demora lá 40 minutos, 1 hora, e fica aquela mensagenzinha. Você é o 35 na fila, você é o 10 na fila, fica enrolado lá. Mas é atendido, demora. Daí você fala com o médico, para você não sair de casa, ele já te manda no seu e-mail qual que é os remédios que você vai tomar. Normalmente eles estão jogando só paracetamol no começo, para as pessoas, e aquela aerolim para respirar. Dali ele fala assim, quando que começou a ter o sintoma, né? Dor de cabeça, aquela fraqueza, que você tá achando que tá com Covid. Primeiro você acha, você não tem certeza. Daí fala assim, foi ontem. Então tem que esperar 3 dias para fazer exame. Então foi ontem, conta hoje, amanhã você pode fazer exame. Vai na unidade de saúde tal, ele vai fazer lá o exame do cotonete e em 3 dias você vai ter resposta. Daí você vai olhar o aplicativo, tá lá marcado o teu exame. Então estão facilitando bastante com relação a isso, porque está bastante na mídia, né? Algum pessoal está sendo vacinado, outros estão tendo Covid. Então, caso aconteça com alguém da família de vocês, alguém próximo, eu indico que vale a pena. Deu certo lá na nossa família, o pessoal ligou, fez o exame, deu positivo, não podia sair de casa, né? Isolamento, né? De 10 dias. Dali o pessoal recebeu pelo e-mail o que tinha que comprar de remedicação. Daí eles recomendam, liga na farmácia para o motoboy trazer aqui, pede para o motoboy deixar no portão para evitar esse contato, né? Não vai contaminar todo mundo. Daí você toma o remédio, beleza, espera os 10 dias não contamina mais, pode seguir a vida livre, né? Não, mas aí alguns ficam bem, rápido, 3 dias, passou o sintoma da gripe, né? Ficou bem, só que espera os 10 dias, segue vida normal. Alguns não, alguns ficam doentes ainda, daí tem que recorrer ao SUS, vai lá depois de novo, na sua unidade mais próxima, eles vão fazer a aferição da oxigenação, que é um aparelhinho que põe no dedo, assim, para ver quanto que tá. Infelizmente, diz que assim, não pode abaixar dos 90, 95 você já começa a ficar meio tonto, 90 já tem a oscilação. O pessoal com Covid está chegando a 46, chegou a 46 de oxigenação, que é o oxigênio que tem no corpo, a internação, intubação é caso sério, tá bom? Então, caso aconteça com alguma coisa de família de vocês, ainda mais que tá, né, bem turbulento, estão falando que agora vai vir a terceira onda, que vamos entrar na bandeira vermelha, e esse negócio, né, não é... Recorre a isso, tá bom? Podem falar comigo, eu mando o telefone mando o aplicativo, só para vocês saberem. Mas é bem bacana, funciona, deu certo. Nunca aconteceu tão rápido da nossa família ser atendida quando precisou. Foi assim, ligeiro. Porque eles falaram, quando você começou o sintoma? Tá. Então, amanhã já corre lá, pode fazer o exame. O resultado não demorou, foi no dia seguinte já. A gente já avisou nosso parente, fica em casa, realmente deu positivo, deixa que a gente cuida. Daí a família se mobiliza, né? Faz a comidinha, deixa no portão, porque a pessoa, né, perde gosto, perde sabor, ela fica cansada, ela não quer cozinhar, né? Então, daí a família cuida, né? É legal, que daí nessa hora você vê quem é amigo, quem tá ali junto, aquelas coisinhas assim. Beleza? Então vamos lá, porque eu tô falando demais e eu quero passar para vocês o trabalhinho. Para quem quiser fazer já mata de uma vez esse trabalho e fica tranquilo. Então aqui é a mesma coisa, a Constituição Federal. Direitos: vida, saúde, educação, trabalho, moradia, liberdade de expressão. Você tem direito de falar a tua opinião.
não é uma liberdade tão clara assim, porque nem sempre você pode falar sua opinião. Se você fala alguma coisa, pessoal, outra pessoa que é contra já vai querer meter o bedelho. Então a gente tem uma liberdade de expressão? Temos uma liberdade de religião? Temos também, mas isso não impede com que haja um preconceito. Dependendo da religião, alguns já olham torto, né? Mas aqui tem opinião, ó. Liberdade de expressão, opinião, crença, direito de ir e vir. Esse direito de ir e vir agora aqui tá meio, né? Dependendo da bandeira, chega 10 horas, o pessoal não pode mais sair. Agora, inclusive, alguns professores, ele foi barrado pela polícia, porque falou, deu 10 horas que você está fazendo na rua. Daí ele falou, não, mas é porque aqui no município de Araucária não estava assim, tão rígido, né? Daí ele falou, não, pode ir para casa, mas se entrar na bandeira vermelha, vai voltar todo mundo para casa. Daí falou, tá bom. Então, esse direito de ir e vir a gente tem, né? Pode viajar? Você pode viajar, você pode ir lá, chegar final de semana, descer pra praia? Pode. Você tem esse direito de ir e vir. Ninguém vai te impedir, não. Você vai ficar em casa, você não pode sair. Quem perde o direito de ir e vir é quem fica preso. Daí realmente não pode, vai ter que ficar lá para cumprir a pena. Mas, de maneira geral, a gente tem esse direito. Tem também de igualdade, indenização. Daí entra um pouco do seu colega lá. Danos morais, material, estéticos também. Porque, né, a empresa desligou a câmera lá, falou que ele não estava lá, então ao mesmo tempo, sim, ele estava errado, né? Ele tinha. Deu o exame dele, né? Mas, assim, ele tem os direitos dele trabalhistas também, né? Então né? Pois é. E às vezes só ele trabalha na família, né? Vai saber como que é a condição. Então, né? Complicado. Fechou? Eu tô cuidando aqui da hora, porque não quero que vocês. Então, daí. A gente viu lá, primeiro, CONFEA, resolução da ética, segundo, Constituição Federal, falando dos nossos direitos, e agora, por último, da ONU, Organização das Nações Unidas. CONFEA, então vamos pensar, CONFEA a nível do Brasil, temos cada CREA na região, cada seu estado, então a gente tem a engenharia sendo cuidada por cada estado, mas assim, de maneira geral, CONFEA cuida de todo mundo. Constituição Federal também é Brasil. É de maneira geral, temos o mesmo presidente, seja aqui no sul, seja lá no norte, é o mesmo presidente para todo mundo. Então, tem essa questão da Constituição Federal. E, por último, a humanidade já entra no efeito mais do estrangeiro também, não é só Brasil, são os outros países também que entram para discutir o que é direito e o que é dever que todo mundo tem. Então, a Declaração Universal do Direito do Homem. Então, aqui, diz lá, direito do homem, é parecidinho com aquela outra que a gente viu na Constituição. O que é nosso direito? Vida, justiça, liberdade, segurança, né? Então, assim, tem policial na rua lá para proteger o povo. Tem que ter, né? Tem o SUS para funcionar, para dar o direito de saúde para todo mundo. Temos colégios, inclusive públicos, em que não tem condição de pagar particular, mas tem um colégio público, põe a criança lá, então tem direito à educação e trabalho. Opinião, expressão, informação, dizem que tem, mas às vezes é meio vedado, né? Se você falar alguma coisa muito contra, a mídia também acaba entrando nessa questão de ser cortada, dali ela já discute, porque a mídia pode falar tudo, não é desse jeito, então nós temos um direito de expressão, opinião, religião, mas às vezes mesmo assim alguns sofrem perseguição por isso, né? Beleza? Igualdade, liberdade, independente do sexo, se é homem, se é mulher, todos temos esses direitos aqui da ONU. Então, aqui era só a explicação sobre a ONU. Aqui ele, então, falava sobre a declaração em si e nosso direito de bem-estar. Olha lá, tem a saúde, que está em negrito, saúde e bem-estar dali. Alimentação, todo mundo tem direito à alimentação, isso é importante, porque o pessoal acaba morrendo de fome. Então, é fornecido cestas básicas, então tem esse direito também. Igual eu comentei com vocês, a minha colega lá, o pessoal que tem cadastro pode ganhar o leite na segunda e na sexta, então tem essa questão também. Direito na segurança do desemprego, então foi desempregado, a gente recebe 3 meses do seguro-desemprego, é nosso direito, né? Temos auxílio, né? Direito na doença, viuvez, invalidez, velhice, então vários casos, tá bom? Quando diz ali alojamento, é a mesma coisa que moradia, você tem direito a se vestir, se alimentar, morar, receber o médico, ter educação, várias coisas. Então, essa é uma discussão que os países
né? E eles entram assim sobre esse cuidado, porque não é todo mundo que tem. O Brasil tem o SUS, tem, sei lá, beleza, mas alguns países não tem isso. Então, às vezes, a pessoa lá fica na rua, não tem alimentação, não tem moradia, não tem direito de saúde. Então, eles tentam cuidar para dar esse direito para eles também. Quanto mais, por exemplo, em alguns países da África, né? Porque a África é o continente. Então, alguns países da África, eles também passam por condições assim desumanas. Então, a ONU vem para tentar ajudar. O que ela fala? Todo mundo tem direito à alimentação. O que faz? Vamos arrecadar alimento para poder levar para eles. Todo mundo tem direito a, eu falei educação, mas é para ser alimentação, tá? Vamos juntar alimentos e dar para eles. Todo mundo tem direito à educação. Vamos levar alguns professores que vão lá em missões, que vão lá em trabalhos sociais, para ensinar aquelas crianças lá. Todo mundo tem direito à saúde. Fazem um lote de vacinas, levam até lá aqueles países e dão vacina. Então, por isso que a ONU não é só aquele país, né? Não é só o Brasil que vai organizar. São vários países mais ricos e que têm condição que vão levar auxílio para os outros também. Então, aqui entrava na questão dos direitos humanos. Aqui eu não tinha colocado, aqui tem a história dos direitos humanos, como que ele foi surgindo. Tá? Então, aqui, ó, os direitos humanos falam: seu principal propósito é garantir que qualquer pessoa, suas necessidades mais básicas sejam cumpridas com direito à alimentação. Então, a pessoa tem que comer, tem que ter segurança, então tem que ter o policiamento, ela vai sair na rua, se ela for assaltada, ela tem direito de ser protegida, vai ter um guarda municipal, vai ter um policial. Deu um problema, liga para o 190, vai ser atendido, tem direito à segurança, assistência médica, educação, beleza? Então, eu trouxe aqui para vocês, agora sim falando do trabalho, tá? Aproveitar que temos essa meia horinha. Não quero fazer agora, prof, quero fazer em casa, depois eu te mando isso aqui por e-mail, pode, beleza? Né? Não, tô cansada, né? Não tem problema, fiquem à vontade. Não, tem meia horinha até as 9, quero fazer ainda, pode ficar aqui e faz, tá bom? Então, fiquem à vontade de fazer, mas de qualquer maneira, teria que entregar esse trabalho para a semana que vem. O que é o trabalho? Então, a gente tem dentro desse DUDH, o que é isso? Tem aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles têm 30 artigos sobre esses direitos. O que vocês vão fazer? Eu vou mostrar ali para vocês, acho que eu vou escrever no quadro os 30, tá bom? Porque eu tenho aqui no celular, mas, né, como que eu vou falar isso aqui para vocês? Vai ficar mais difícil. Não sei se vocês têm... Não tem grupo do WhatsApp da turma? Tem? Alguém quer me dar um oi que dali eu passo? Porque facilita, porque daí vocês já olham no celular ali, senão vai ter que esperar para eu escrever ali, mas quem já tiver, aproveita aqui. Pode? Oi? Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Como que é os primeiros números? Ou, os primeiros, não precisa falar tudo, só para eu te achar. Peraí, que acho que eu salvei sem esse nome na frente. Aqui, ó. Jéssica. Né? Você manda daí no grupo? Não sei se todo mundo tá. Se não tiver, não se preocupe, que eu vou colocar os 30 aqui no quadro. Tá? Tá bom, mas, né, o professor falou, o que significa isso? Então, dentro desse DUDH, a gente tem 30 artigos, certo? Que vai falar, você tem direito a isso, tem direito àquilo outro. Então, eu estou mandando para vocês, através da Jéssica, aqui, tá? Aproveitem, vocês abrem esses documentos. O segundo, ele está mais claro, porque ele fala direto. O que é o artigo 1, artigo 2, artigo 3? O trabalho de vocês é escolher um desses artigos. Vocês vão ler os 30. Direito à saúde, direito à educação, né? E vocês vão justificar por que acha que aquele direito em específico é o mais importante dos 30. Então, tudo é importante, óbvio, né? Alimentação é importante, educação é importante, saúde é importante, mas vocês vão discorrer, né? Vão falar de cada um não, vocês vão escolher um dos 30, beleza? Então, assim, ó, diz assim, ó, artigo número 1, todo mundo tem direito, todos os seres humanos nascem iguais, livres, em dignidade. É legal, mas não quero esse artigo. Daí o próximo. O 2, né? Todos os seres humanos têm liberdade e proclamados pela declaração. 3, o indivíduo tem direito à vida. Então, aquela questão do aborto. Não pode abortar, liberdade e segurança pessoal. Agora aqui, ó, esse é bacana, ó, artigo número 4.
Vamos dizer que algum de vocês escolhe. Ele diz assim, ó, ninguém será mantido em escravatura e servidão. Então, daí, às vezes você fala, não que seja assim o mais importante, né? Eu falei aqui o mais importante, mas na verdade é aquele que você acha que realmente vale a pena de ser discutido, assim. Ó, escravatura. Não, eu realmente acho que é importante. Ninguém tem que ser escravo de ninguém. O Brasil já sofreu com a escravatura. Então, eu acho que realmente temos que ter a liberdade, respeitar e tratar todo mundo igual, independente da cor. Sabe? É um parágrafo, assim, é simples, mas eu preciso que vocês coloquem no documento, então, Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Eu vou depois disponibilizar uma abinha no AVA, eu não pus, eu já devia ter posto, né? Já que eu acabei de liberar o trabalho, mas como é para entregar até semana que vem, é tranquilo. Então, vai estar lá. O que vocês vão escrever no trabalho? Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, vocês vão escrever embaixo qual artigo que vocês escolheram. Tipo, eu escolhi o artigo número 4, ninguém pode ficar em escravatura. E escrevo embaixo um parágrafo. Eu concordo com isso, eu discordo disso, eu acho esse mais importante. Ou, eu escolhi esse daqui porque eu achei esse aqui nada a ver, achei nada a ver esse direito aqui. Pode falar também, pode ser isso. Tá bom? Então, eu vou escrever ali, mas a Jéssica vai passar para vocês no grupo. O segundo, ele é mais claro, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, sabe o que eu vou fazer? Melhor ainda, né? Eu vou abrir para vocês aqui na tela. Melhor, né? O que vocês acham? Oh, meu Deus, vocês vão ver meu WhatsApp. Pior que tá cheio de mensagem, tem mesmo, ó. Tem um grupo lá, 196 mensagens. Acha que eu vou ler? Não vou. Ali, ó, Jéssica, tá aqui, ó. Ó, tem 2 documentos, tá vendo aqui? De qualquer maneira, ó, eu tô puxando o fio. Eu vou colocar esses 2 links também no AVA, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver agora ou não. Quem não conseguir ver agora, vai ver pela tela. Então, a gente tem aqui, ó. Eu vou abrir cada um deles. Abrindo uma linha. Eita, cadê? Aqui. Esse segundo que diz, ó, slide player, tá vendo? Eu acho ele melhor. Mas, claro, ó, aqui, eu vou sentar aqui um pouquinho, tá? Só para vocês verem, mas vão acompanhando ali. Ó, ele diz assim, ó, os artigos de 1 a 30. Aqui ele tá falando de 1 a 29, estão vendo? Artigos de 1 a 29. Não sei se o pessoal online tá prestando atenção também. Então, aí, o pessoal, quantos alunos nós temos? Temos 2 sobreviventes ali. Beleza? Mas, de qualquer maneira, depois todo mundo vai ver o trabalhinho no AVA, eu vou pôr lá, tá? Então tem até semana que vem, gente, é um parágrafo, é simples, fala assim, não, concordo que não tem que ter escravatura mais. Ou fala assim, não, claro que você não vai falar eu discordo, né, que tem que ter escravatura. Mas assim, eu discordo que todo mundo tem que ter direito à moradia, porque eu acho que cada um tem que batalhar pela sua casa, né? Sei lá, eu discordo que dessa declaração, vamos dizer assim, beleza? Então fica assim, ó, esse primeiro, Stephanie, eu acho mais cansativo, mas às vezes a pessoa gosta. Tem lá o artigo 1º, estão vendo? Todos nascem livres e iguais. Tá bem pequenininho, eu acho, né? Nossa, tá nanico ali. Aqui tá pequeno, ali tá menor. Mas, ó, tem 30, tá bom? Aqui o segundo. Você tem liberdade de raça, sexo, língua, religião, opinião política e qualquer outra natureza. O terceiro, você tem direito à vida. Então, a questão do aborto. Ah, eu acho legal isso daqui, porque quero falar que eu acho que realmente tem que ter liberação do aborto, ou não? Não acho legal, eu acho que não tem que ter aborto. Né? Então. Não, um parágrafo, pelo menos, né? Só de colocar lá o DUDH e o artigo que você escolheu já deu 2 frases. Não, mas também não precisa ser enorme, mas pelo menos um parágrafo de 5 linhas, 10 linhas, né? Justificando. Qual? Ai, desculpa! É que estão de máscara, eu só vejo o olho assim. Pode pôr. Não tenho opinião clara sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu sou a favor disso, eu sou contra daquilo. Você pode justificar. Na verdade, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler os 30. É simples, é rapidinho, gente. É uma página aqui no web. Olha, 30 é rápido de ler. Tá? Eu não vou ler todos, porque senão quem quiser fazer agora não vai dar tempo. Né? Mas assim, ó, tem direito à instrução, tem direito à vida cultural na comunidade. Eu acho que tem que ter mesmo, e vamos acabar logo com essa aglomeração, queremos fazer festa. Né? Queremos que tenha festa junina para todo mundo. Né? Sei lá, cada um aqui, ó. Temos aqui, ó, isso aqui, ó.
todo homem tem direito ao trabalho. Não, eu concordo com isso porque eu acho que a pessoa não tem que ficar recebendo alimento, tem algumas pessoas, acho que a pessoa não tem que ficar recebendo alimento de graça, ela tem que ter um trabalho. Ah, eu não acho que os presidiários têm que receber comida boa melhor do que o pessoal do colégio, eu acho que eles têm que trabalhar para isso. Pode pôr, tá bom? Então fiquem bem livres, assim. Eu quero ver a opinião de vocês nesse quesito. Então, um parágrafo de 5 a 10 linhas. Me empolguei, escrevi 15, não tem problema, quanto mais melhor, mas no mínimo 5, né? Só para não ficar assim. Acho legal. Não, acho importante, né? Não, mas tem que falar por que você acha importante. Acho importante por isso, por aquilo, beleza? Então, esse é o primeiro, ó. Ele tá num texto corrido, né? É legal de ler, é fácil de ler. Agora, esse segundo, ó, que eu mandei vou mandar lá, vou colocar no Ava já, aproveitar que o Ava tá aqui aberto. Esses aqui são os slides players. Opa, ó, faz até barulho. Então ele fala das Nações Unidas, blá, blá, blá. Olha aqui, ó, ele já entra aqui, ó, imagens da Segunda Guerra Mundial, porque foi aonde começou a surgir essa questão dos direitos humanos, ó. Então tem ali, artigo número 1, todos os seres humanos nascem livres, aqui é melhor da gente ver, né, fica mais fácil do que aquele texto chato. Então, artigo número 1, todos nascem livres e iguais em dignidade. Número 2, todos têm direito à liberdade sem distinção. Então, olha lá, tem negros, tem índios, tem olho claro, olho escuro, japoneses, europeus, todo mundo tem esse direito. Artigo número 3, direito à vida. Entra um pouquinho sobre o aborto também aqui, tá bom? Artigo número 4, escravatura. Beleza? Então aqui vocês vão lendo. Eu acho assim mais didático do que ler aquele textão lá. Daí vocês vão lá, lê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, beleza. Qual que eu gostei mais? Esse aqui me chamou a atenção. Escolhi esse artigo, faz o parágrafo, beleza? Manda no Ava até semana que vem. Fechou? Era isso por hoje. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada para o pessoal também que estava aqui remoto. Obrigada pela ajuda no computador. E qualquer coisa, só mandar um e-mail, beleza? Todo mundo assinou a listinha? Obrigada. Não? Então aproveitar aqui só colocar. Tem uma caneta, mas a caneta tá ruim. Se você puder trazer uma. A minha tá péssima, na verdade. Nada, eu que agradeço. Oi, tudo bom? Então, pessoal remoto, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, temos esse trabalho para a semana que vem. Vou mandar o link aqui para vocês também, aproveitar já. Vocês conseguem me ouvir bem? Me ouviram bem durante a aula? Se vocês puderem escrever no chat. Então, aqui, beleza. Obrigada, Miguel. Então, aqui tem o primeiro, desse já recebe aqui. E esse segundo é o documento dos slides mais fáceis de conseguir visualizar. Beleza? Então, eu tenho esses 2 documentos que eu também vou pôr no Ava. Escolhe, então, um dos 30, faz um trabalhinho. Tem que colocar declaração, artigos, qual artigo escolheu. Tá? Senão você adivinha dos 30 lá o que ele está falando. Beleza? Daí escolhe um dos 30 e fecha. Tá bom? Então tá aqui no chat. Bom descanso, Miguel. Você foi o sobrevivente da vez. Tchau, tchau, bom descanso. Opa. Beleza. Tchau, tchau, Miguel. Muito obrigada pela participação. Eu vou aproveitar já, interromper a gravação e daqui a pouquinho chegando em casa, eu coloco o vídeo lá, porque eu não vou esperar dar o tempo aqui de usar a internet. Boa noite, bom descanso. Deixa aqui, tchau, tchau. Tchau, Miguel. Vou desligar aqui, tá bom? Boa noite, boa noite. Ele já saiu? Eu também sei.